Eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Nivelamento em Matemática Básica. Neste vídeo, nós vamos iniciar o estudo de funções trigonométricas. Antes, a gente vai falar de arcos e ângulos. Então, se nós temos um círculo com o centro em O, aqui o centro do círculo, nós podemos considerar um ângulo que está relacionado aqui a este círculo. Esse ângulo alfa aqui é chamado de ângulo central. Alfa tem a mesma medida do arco de circunferência que ele determina. Então, aqui é o arco de circunferência. Então, existe essa relação entre esse arco e o ângulo. A circunferência toda, ela mede 360 graus. Então, seria uma volta completa aqui na circunferência. Grau é um arco unitário cujo comprimento é igual a 1 sobre 360. E radiano é o arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido, ou seja, 1 sobre 2π da circunferência. Então, eu posso pegar a unidade sendo 1 sobre 360 graus, ou eu posso pegar e relacionar essa volta completa como sendo 2π. E aí eu pego 1 sobre 2π para ter a unidade. Então, a relação é essa. 2π radianos equivalem a 360 graus. Então, a partir daqui, a gente pode fazer uma regra de 3 simples e obter qualquer ângulo relacionando graus com radiano e vice-versa. Então, por exemplo, π vai ser equivalente a 180 graus. Π radiano, 180 graus. Π sobre 2 radiano vai ser equivalente a 90 graus. Então, se eu quiser saber, por exemplo, um ângulo qualquer, 160 graus, são quantos radianos? Então, aí eu faço a regra de 3 simples. 180 graus equivale a π radianos, então 160 graus equivale a x radianos. Então, eu monto a regra de 3 simples, né? Eu tenho que x é igual a 160π sobre 180. Então, o x vai ser igual a 8π sobre 9 radianos. Eu posso fazer também o contrário, né? Se eu tenho 5π sobre 6 radianos, por exemplo, e quero saber quantos graus equivalem a esses 5π sobre 6 radianos. Então, novamente, eu monto a regra de 3 simples. 180 graus equivalem a π radiano. Então, x graus equivale a 5π sobre 6 radianos. Montando aqui a equação, nós temos que x vai ser igual a 180 vezes 5π sobre 6 dividido por π. E aí nós temos que esse resultado é 150 graus. Então, dessa forma, você pode aí sempre, se você está numa unidade, né? Se você está em graus e quer passar para radiano, não tem problema. Ou vice-versa, se você está em radiano e quer passar para grau, também você pode fazer uma regra de 3 simples. Vamos agora falar sobre o ciclo trigonométrico. Ele também é chamado de círculo trigonométrico. Então, nada mais é do que uma circunferência de raio 1. Então, eu tenho aqui que essa circunferência ela tem o raio 1, ou seja, a distância aqui do centro até qualquer ponto da circunferência, a distância é 1. Então, estou com o centro aqui. Bom, o ciclo ele é obtido no sentido anti-horário, tá? Se a gente for rodar aqui no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, esse é o sentido positivo. Então, eu vou rodar no sentido anti-horário, sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Esse é o sentido positivo. A origem vai ser aqui no ponto A. A medida do raio, como eu já disse, é 1. Aqui eu vou ter o ponto 1, 0. O ponto B aqui é o ponto 0, 1. Esse ponto A' aqui é o ponto menos 1, 0. E o ponto B' aqui é o ponto 0, menos 1. Essa primeira parte aqui é chamada de primeiro quadrante. Aqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, também
nessa ordem no sentido anti-horário, como é feito lá no plano cartesiano. E aí a gente vai verificar aqui os ângulos no sentido positivo. Então, eu rodo aqui no sentido positivo, saindo de A até B. Aqui eu vou ter que essa medida, né, relacionada a esse arco aqui vai ser π sobre 2. Quando eu rodo de A até a linha, eu vou ter o π. Depois, quando eu rodo até o B', partindo de A, eu tenho 3π sobre 2. Quando eu chego aqui novamente em A, eu tenho 2π. Então, quando eu completei a volta aqui, eu tenho 2π. Se eu não sair do lugar, eu tenho aqui 0. Então, a gente vai ver que eu posso dar aqui várias voltas, né, nesse ciclo. Eu posso obter aqui o mesmo ângulo, né, que eu vou voltar para a mesma posição. Por exemplo, se eu der uma volta completa, né, 2π, e paro bem aqui, eu vou fazer a conta 2π mais π sobre 2. Então, essa conta aqui vai ser 4π mais π, que é igual a 5π sobre 2. Mas 5π sobre 2, eu vou cair exatamente nesse ponto aqui. E quando eu caio nesse ponto aqui, isso aqui é exatamente equivalente a π sobre 2. Então, esses ângulos são equivalentes. Eu posso dar várias voltas e cair no mesmo ângulo. Agora, no sentido negativo, eu vou rodar no sentido horário. Então, quando eu venho aqui nesse sentido e caio aqui no B', esse aqui é o menos π sobre 2. Então, eu rodei menos π sobre 2 no sentido anti-horário. Quando eu caio no A', eu vou ter menos π. Quando eu rodo e fico aí no B, eu vou ter o menos 3π sobre 2. E quando eu venho aqui, dou a volta completa no sentido horário, eu tenho menos 2π. Então, agora vamos, de fato, definir aqui as funções trigonométricas através do ciclo trigonométrico. Então, eu vou considerar um ângulo alfa e no ciclo eu tenho o ponto P. Então, aqui na circunferência, o ponto P está relacionado aqui ao ângulo, esse ângulo alfa. E aí, esse eixo vertical, que é o eixo OB, ele é chamado eixo dos senos. Ele está relacionado com os senos. Já esse eixo horizontal, aqui, OA, ele está relacionado com o eixo dos cossenos. Então, ele vai ser chamado de eixo dos cossenos. Esse eixo laranja é chamado eixo das tangentes. É uma reta tangente passando aqui pelo ponto A. E também tem o eixo das cotangentes, que é uma reta tangente à circunferência passando aqui pelo ponto B. A partir desses eixos que nós definimos, nós conseguimos calcular o ângulo das funções seno, cosseno, tangente e cotangente. Como é que vai ser o seno de alfa? Então, eu pego o ponto P e projeto esse ponto no eixo dos senos. E essa medida OD, do segmento OD, é que é o seno de alfa. Então, seno de alfa igual a OD. Como é que eu calculo o cosseno de alfa? Eu projeto o ponto P no eixo dos cossenos. Então, projeto aqui no eixo dos cossenos, a medida OE é justamente o cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é igual a OE. Para calcular a tangente de alfa, eu tomo essa interseção do eixo das tangentes com essa semirreta do ângulo e eu obtenho esse ponto F. A medida de O até F é que é a tangente de alfa. Então, tangente de alfa é igual a OF. Para calcular a cotangente, nós vamos vir aqui no eixo das cotangentes e também ver a interseção com essa semirreta do ângulo. Então, a interseção é esse ponto G. Então, a medida da cotangente de alfa é a medida desse segmento BG.
Então, a tangente de alfa é igual a BG. A partir dessas definições, nós conseguimos calcular o seno, o cosseno, a tangente e a cotangente de qualquer ângulo. Vamos agora dar uma ênfase na função seno. A função seno, nós já vimos que eu tenho que fazer a projeção no eixo dos senos e essa medida aqui é o seno de alfa. Então, o seno de alfa vai ser essa medida que dada pela projeção do ponto P e eu pego a distância até essa projeção. Aí nós vamos analisar agora onde ele é positivo e onde ele é negativo. Então, no primeiro quadrante aqui, nós vemos que ele vai ser positivo. No segundo quadrante, também. Agora, quando eu tenho um ângulo aqui no terceiro quadrante, olha o que vai acontecer. Nós vamos projetar no eixo dos senos, eu vou ter um valor aqui para baixo. Então, no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, no segundo quadrante, ele também é positivo. No terceiro, é positivo. E agora, no quarto, quando eu projetar um ângulo aqui do quarto quadrante, também ele vai ser negativo. Então, o seno, ele se comporta desta forma. No primeiro quadrante, aqui, ele é positivo. No segundo, positivo. No terceiro, negativo. E no quarto, também ele é negativo. Agora vamos ver o seno de alguns ângulos. O seno de zero é zero. Eu vou estar aqui no zero e aí eu vou fazer a projeção no eixo dos senos e vai bater exatamente no zero. Então, seno de zero é zero. Seno de π sobre 2. O que acontece? Π sobre 2 ele vai estar bem aqui no ponto B. Então, seno de π sobre 2 ele já está projetado, né? A projeção dele no eixo dos senos já é o próprio ponto B. Então, vai ser a distância de O até B. E como a distância de O até B é o raio, esse valor é 1. Então, seno de π sobre 2 é 1. Agora, o seno de π. Π, eu vou estar aqui, no seno de π. Novamente, quando eu projetar aqui no eixo dos senos, vai dar 0. O seno de 3π sobre 2. Então, 3π sobre 2, eu vou estar aqui no B'. E agora, eu vou ter essa medida aqui. Claro que essa medida, ela é positiva, né? Mas, como eu estou para baixo, aqui, abaixo do zero, né? Na vertical, esse valor aqui é negativo. Então, eu vou ter que o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. E quando eu chegar aqui em 2π, né, o seno de 2π também vai ser igual a zero. Então, nós temos já alguns valores aí da função seno. Vamos ver agora algumas propriedades da função seno. Bom, a função seno ela é uma função que ela é limitada entre menos 1 e 1. Todos os valores, para qualquer que seja o ângulo alfa, ela fica limitada entre menos 1 e 1. A função ela é crescente de 0 até π sobre 2, que nós vimos lá no ciclo trigonométrico que vai crescendo, os valores vão crescendo, de π sobre 2 até 3π sobre 2, a função seno ela é decrescente. Depois de 3π sobre 2 a π, a função é crescente novamente. Então, essas informações são importantes para a gente ter uma ideia do comportamento da função. Essa função também ela é periódica. Nós vimos lá que os valores vão se repetir. Depois que ela dá uma volta completa no ciclo trigonométrico, os valores vão se repetindo, né? Bom, o domínio da função é o conjunto dos números reais todinho. Então, o gráfico da função seno é construído da seguinte forma. Eu vou ter que seno de menos 2π é 0, seno de menos 3π sobre 2 é 1, seno de menos π é 0, seno de menos π sobre 2 é menos 1, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Então, com esses valores e sabendo essa questão de ser crescente e decrescente, a gente tem uma ideia de como fica o gráfico da função. Então, o gráfico da função seno ele fica
desta forma aqui. É claro que essa função, né, ela está definida para todos os valores de R, ela continua para esse lado aqui e vai continuar para esse lado aqui. Nós estamos exibindo apenas de menos 2π até 2π. Agora, a função cosseno. A função cosseno, se nós lembrarmos aqui, eu vou projetar nesse eixo horizontal. Então, a função cosseno vai ser a medida do ponto aqui da circunferência projetado no eixo horizontal. E aí, se nós formos olhar aqui no primeiro quadrante, ela vai ser positiva. No segundo quadrante, quando eu projetar um ângulo aqui, vai dar negativo, vai ficar nessa parte aqui para a esquerda, então vai ser negativo. No terceiro quadrante também, porque eu vou projetar um ângulo para cá, e aí o ângulo vai estar aqui, né? Vou projetar aqui no eixo horizontal, também vou ter negativo. Já no quarto quadrante, eu vou ter que projetar para cá, para o eixo horizontal, então eu tenho positivo novamente. Então é positivo, negativo, negativo, positivo. Agora, o cosseno de zero vai ser igual a 1. Quando eu estou no zero, eu já estou com o ponto projetado no eixo horizontal. Então, vai ser a medida de O até A, que é igual a 1. Quando eu estiver em π sobre 2, quando eu projetar aqui no eixo horizontal, vai cair em cima do zero. Então, a distância do O até o próprio O, que é zero essa distância, né? Então, o cosseno de π sobre 2 é zero. Quando eu fizer agora o cosseno de π, note que o π vai estar aqui no A'. Então, eu vou ter a medida de O até a linha, que é 1, só que como está aqui à esquerda do zero, essa medida vai ser menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Aí vamos para o 3π sobre 2, que está aqui no B'. O 3π sobre 2 também eu vou projetar aqui no eixo horizontal e vai dar exatamente no zero. Então, eu vou ter o próprio ponto O aqui. Então, a distância de O a O, que é zero. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é zero. E aí, eu chego aqui em 2π. Quando eu chegar aqui no 2π, eu tenho que cosseno de 2π é 1, que vai coincidir com o cosseno de zero. Vamos ver aqui as propriedades também da função cosseno. A função cosseno também ela fica limitada entre menos 1 e 1. Nós temos que de 0 até π a função é decrescente. Ela começa com 1 e vai decrescendo até chegar no menos 1 em π, né? E depois de π até 2π, ela fica crescente, que ela vai de menos 1 até 1 novamente. A função também é periódica e o domínio dela é o conjunto dos números reais. Então, vamos ver como fica agora o gráfico da função cosseno. Nós marcamos aqui alguns pontos, que nós já sabemos os valores, né? E aí, ele tem um aspecto parecido com o gráfico da função seno, né? Claro que com alguns valores diferentes, né? Os valores são diferentes aqui, mas ele tem esse aspecto também, né? De você, essa questão de subir, descer, tá? Então, nós nos baseamos aqui que o seno de zero é 1, seno de π sobre 2 é 0, seno de π menos 1, 3π sobre 2, 0, e seno de 2π é 1 novamente. Então, esse aqui é o gráfico da função cosseno. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui nesse vídeo. Precisamos que você resolva aí a lista de exercícios. Vocês já sabem onde baixar aí as listas. Vai estar na descrição do vídeo também. E no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo das funções trigonométricas, fazendo uma análise das funções tangente e cotangente. E vamos definir também as funções secante e cossecante. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!